TV O Corretor sempre está antenada em tudo que acontece no mercado imobiliário e mostra com exclusividade para você uma visão ampla do setor. Já falamos sobre compra e venda com alienação fiduciária, segundo o doutor Márcio Bueno. Já mostramos para você como ser um empreendedor de sucesso, com dicas do engenheiro civil Eduardo Machado. Já entrevistamos também o presidente do COFES, João Teodoro, sobre avaliação imobiliária. Ele atua há mais de 28 anos no setor imobiliário, é formado em Direito e também é corretor de imóveis desde 1986. Ao meu lado, o Dr. Edson Simões, que vai falar um pouco para a gente sobre a relação do corretor de imóveis e o contrato de corretagem na prática. Dr. Edson Simões é diretor da Brasil Brokers, trabalha como corretor de imóveis desde 1986. Atua como advogado e possui cursos nas áreas de psicologia e administração de empresas. Cuidou do planejamento e vendas de mais de 200 loteamentos em São Paulo, interior e outros estados, sob direção de empresas como Lopes, Lexus e Sol. Quais são as responsabilidades do corretor de imóveis? Veja bem, o corretor de imóveis, eu diria que ele tem todas as responsabilidades. Por quê? Porque ele mexe com o sonho das pessoas. Ele mexe acima de tudo. Veja, quando você vai comprar uma camisa, é uma coisa. Quando você vai comprar um imóvel, é outra. Então, a responsabilidade tem exatamente esse tamanho. Então, hoje, o corretor de imóveis, até por força do novo Código Civil, ele está com muito mais responsabilidade. Então, hoje, ele é obrigado a dar todas as informações do empreendimento, ele é obrigado a dizer todos os riscos desse empreendimento, e, acima de tudo, dar todas as informações que forem necessárias ao cliente, sob pena de responder por perdas e danos. Então, quando se fala em perdas e danos, você já dá a real dimensão da importância das responsabilidades do corretor. Então, hoje em dia, o corretor tem muito mais responsabilidade, e essa responsabilidade, ela cresce a cada dia. Afinal de contas, é uma profissão em ascensão e nós estamos aí realmente para fazer um bom atendimento. Então, o corretor de imóveis hoje, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode responder por perdas e danos, e só isso já dá a real dimensão dessa responsabilidade. E o que é e qual é a importância do contrato de mediação para o corretor? Veja bem, o contrato de corretagem, ele começa cada dia a ganhar uma importância muito maior. Eu costumo dizer o seguinte: você nunca vai tomar chapéu de gente boa, né? Aliás, de gente ruim, de bandido, de gente estranha. Por quê? Porque você não deixa encostar em você. Você só vai tomar chapéu de gente boa, de gente honesta. Puxa, eu nunca esperava isso dele. Então é por isso que existe o contrato de corretagem. É para que você seja amparado e possa realmente brigar por aquele fator principal da intermediação, que é ganhar a sua comissão. Então, hoje, o contrato de corretagem ele ganha importância a cada dia. Por quê? Porque é no contrato de corretagem que você vai estar preparado para uma eventual briga. Veja bem, você nunca vai ter problema com estranho. Você vai ter problema com gente conhecida, com gente do seu meio. E é com essas pessoas que você tem que fazer contrato. Tudo bem, é amigo, é conhecido, é gente boa, mas faça o contrato. Faça o contrato, porque é em cima dele que você vai estar garantido. E quais são as formas de contrato? O contrato ele pode ser verbal ou ele pode ser por escrito. Veja, a grande maioria hoje, na prática, trabalha realmente com um contrato verbal. Tá? Só que na hora do contrato verbal, que você tiver que fazer uma discussão, uma briga qualquer, você vai ter que fazer prova. Tá? Daquilo que você fez e pelo qual você tem direito a uma remuneração. Então, são essas duas formas de contrato, a verbal e a escrita. Vá sempre pela escrita, porque na escrita você miseravelmente está amparado. Miseravelmente você já tem um instrumento que possa provocar essa discussão ou essa briga. Tá? É claro, vai depender da justiça? Vai depender da justiça. A amorosidade? A amorosidade. Mas pelo menos você tem um instrumento inicial. Agora, o contrato verbal, você tem que fazer provas, tem que fazer prova testemunhal. A testemunhal sozinha não serve. Então, você começa a ter uma série de problemas. Só que hoje, temos que reconhecer, é a principal forma de contrato, é o verbal. Né? Então, quer dizer, porque é conhecido, porque você já presta serviço há muito tempo para aquela pessoa, por confiança, seja lá por que cargas d'água for, mas hoje, na prática, o que mais tem é contrato verbal. Mas o correto é o escrito.
Então, falando de contrato escrito, como elaborar e o que deve constar neste contrato escrito? Veja bem, o contrato de corretagem normalmente é um contrato muito simples. É um contrato praticamente consensual, né? É um contrato em que as duas partes vão em busca de resultados, né? Então, há aí a vontade de quem está colocando o imóvel à venda de vendê-lo pelo melhor preço. Há a vontade do corretor de produzir resultados, ou seja, de cumprir o contrato, ou seja, buscar realmente resolver o problema do cliente. Então, ele é pequeno, normalmente cabe em uma página, ou sei lá, que saem até uma página e meia, duas. Ele é muito pequeno, ele tem que constar basicamente o interesse das partes. Quer dizer, o que você vai acordar dentro desse contrato é muito pouca coisa, porque ele em si é um contrato com resultados. Se ele não tiver resultado, não se resolve em nada o contrato. Então, na verdade, esse contrato é um contrato simples, só que ele te garante e garante muito. Há diferença entre contrato de corretagem e contrato de comissão e de mandato? Sim, porque no mandato, por exemplo, você está de posse do mandato para executar em nome da outra pessoa. Já no contrato de corretagem, você não representa a outra pessoa. No contrato de corretagem, a tua obrigação é aproximar as partes, é provocar a intermediação. Então, e aí, aliás, normalmente você, para pegar ao pé da letra, você fazer a corretagem, o que é? Aproximar as partes. Às vezes você nem precisa estar presente no negócio e às vezes, na maioria das vezes você não está, principalmente quando você trabalha numa imobiliária, você aproxima as partes e depois é o departamento jurídico, é o departamento de cobrança, é o saque, tudo que vai ter contato com esse cliente. Na verdade, a sua obrigação você fez, que é de aproximar as partes. Então, esse contrato de corretagem, que na verdade você já cumpriu aproximando as partes, é claro que obviamente você tem que, hoje em dia não é mais possível você só aproximar os dois e ir embora. Não, você tem que resolver problemas, você tem que tirar os obstáculos do caminho. Então, às vezes, hoje o corretor ele tem que correr atrás do cartório, tem que correr atrás da prefeitura, tem que correr atrás de alguma pendência, quiçá jurídica ou até processual, né, para resolver o problema do cliente, para que ele tenha condições de compra. Então, esse é o objetivo principal. Então, hoje o corretor não é pura e simplesmente mais aproximar as partes, ele é um pouquinho mais profundo. Vamos agora falar de um assunto que muito interessa aos nossos amigos corretores e que é polêmico também, que é remuneração. Quais são as formas de remuneração? Veja bem, a forma de remuneração no contrato, por exemplo, você pode prever, né? Então você fez o contrato e é por isso que eu sempre defendo o contrato por escrito. Porque no contrato escrito você não tem o que discutir. Se lá está escrito que o imóvel, o valor do imóvel é 120 mil e ele concorda em receber 100 e você ficar com os 20, essa é a sua remuneração, tá? É plenamente possível você fazer um overprice no mercado imobiliário. Quando lá prevê que você vai ter 6%, é 6%, né? Então, existem essas formas, ou seja, a prevista em contrato, que aí você efetuou o teu trabalho, você vai receber exatamente de acordo com o que está previsto lá. Existe uma outra forma, que é a forma arbitral, ou seja, não está previsto, então um juízo vai arbitrar quanto é que você tem que receber. E normalmente isso são de acordo com os usos e costumes locais. Existe, por exemplo, em Limeira, há tempos atrás, hoje não mais, mas em Limeira, você tinha uma questão que o camarada não contratava percentual. Você ia vender um terreno de 500 metros quadrados para ganhar R$500. Você ia vender um terreno de 125 metros quadrados para ganhar R$500. Quer dizer, não havia o percentual, mas era um uso e costume local. Então, essa é uma forma arbitral, ou seja, se você não tiver previsto em contrato, automaticamente você vai ter essa forma arbitral. E uma outra que é quando você tem, no caso dos corretores de imóveis, quando você tem a comissão que é colocada dentro de uma tabela, né, regulamentada pelo conselho, né, no caso o Conselho dos Corretores de Imóveis. Então você tem uma tabela. Então, quando o juiz vai decidir uma questão relativa àquela corretagem, no caso corretores de imóveis, ele vai obedecer mais ou menos à tabela que o conselho colocar. Qual o prazo de vencimento
do contrato? Veja, o prazo de vencimento do contrato é atendida às expectativas das partes, tá? Então, eu faço um contrato, ele pode ter ou não uma data de vencimento, tá? Agora, essa data de vencimento, o que que é? É meramente para que você cumpra uma obrigação. Veja, você corretor de imóveis, quando você assina um contrato, você também está assinando obrigações. Você tem a obrigação de trabalhar. Quando você faz um contrato, não é pura e simplesmente obter a exclusividade do negócio e sentar na cadeira e ficar esperando, não. Você tem que trabalhar, porque caso contrário, o negócio sendo fechado e provada a sua ociosidade ou negligência, você não tem direito à sua comissão, sabia disso? Então, é muito importante que o prazo, por exemplo, contratual, mesmo que você passou o prazo, foi denunciado que você não é mais o corretor exclusivo daquilo. Mas se foi fechado o negócio com um cliente que você aproximou das partes, automaticamente você tem direito, sim, à sua comissão, a menos que ele prove que você foi ocioso ou negligente. Aí, então, não adianta, pode até estar em vigência o contrato, mas você não tem mais direito. Aliás, os incas venezianos, eles mandavam matar os ociosos, você sabia disso? Mas era morte. A ociosidade diante dos incas era morte, porque o cara não presta para nada. É ocioso, é negligente, não quer trabalhar. Então não seja ocioso nem negligente, trabalhe. A TV O Corretor agradece a presença especial do Dr. Edson Simões e convida você a participar todas as terças-feiras dos encontros imobiliários que acontecem aqui na sede do seu sindicato às 19h30. Muito obrigado pela simpatia e até a próxima. Agradeço, sou eu. E aí, curtiu a entrevista? Então não deixe de conferir esta e outras entrevistas pela TV O Corretor em nosso canal no YouTube. E você também pode conferir todas as nossas conferências ao vivo pela internet. O site você já conhece, www.ciesp.org.br. As nossas conferências acontecem todas as terças-feiras às 19h30. TV O Corretor, o seu sindicato e o mercado imobiliário a um clique de você.